Olá, amigos do canal Doutor Agro. Vamos para o nosso boletim mensal que ganhou o nome de Agro 30. Por que Agro 30, né? Por causa de 30 dias. Normalmente os meses têm 30 dias. Então esse aqui é o programinha de abril, onde a gente sempre traz 3 blocos para vocês. O meu resumo dos principais números que apareceram no mês de abril e os principais eventos que merecem destaque aqui, que interferem nos preços, que interferem no câmbio. Segundo ponto, o que a gente tem que olhar no mês seguinte? Quais são as 5 preocupações maiores do Marcos compartilhadas aqui com vocês? Então, maio, o que a gente tem que ficar de olho? E o terceiro ponto, que é o ponto mais legal, é mostrar as fotos dos eventos que participamos, né, dos amigos que a gente viu, enfim, das pessoas, das palestras. Então é o Agrogente aí. Fica para o final do programa, quem quiser ficar, para assistir lá. Principais fatos, então, quais são os números que eu selecionei para vocês no mês de março e abril, nesse nosso agro pujante, agro preocupante, né, com essa queda de preços aí que vocês viram, principalmente do milho e da soja. Vixe Maria, hein? Vamos falar disso aí no programa. Então, começando com os grãos, a Conab, que tem feito um trabalho de estimativa de safra muito legal, né? Aqui meus parabéns para o Sérgio Dizen e todo mundo que passou por lá e está lá, né? E a Conab vindo com muita força aí também, trouxe a estimativa de 312,5 milhões de toneladas, que vai dar quase 15% acima da safra passada. Lembrando que no mês passado ela estava em 309,9, ou seja, a Conab foi interessante isso, pessoal. Ela começou, né, acho que no 312, 313, aí veio caindo com as preocupações, começou a subir de novo, né? E está aí de quase pertinho dos 313, recorde absoluto do nosso Brasil, da nossa produção. A soja, né? Soja, quase 154 milhões de toneladas, isso está praticamente garantido, porque está faltando colher em muito pouco lugar ainda, né? Muito poucos lugares, o crescimento de 22% em relação ao ano passado, olha que beleza, né? E lembrando que no mês passado a estimativa era de 151,5, ou seja, o aumento de produção do Brasil, das estimativas do Brasil, também contribui para a redução de preços que a gente observou. No milho, pertinho de 125 milhões de toneladas, 10,4% acima do mês passado, do ano passado, a safra passada, praticamente o mesmo valor em relação à estimativa, esta sim, do mês passado, né? Então, a notícia da estimativa de grãos do Brasil é muito boa, né? O clima tem ajudado bastante em chuvas, né? Lógico que a chuva sempre em excesso e muitos dias seguidos atrapalha a performance da colheita, dá mais trabalho na secagem dos grãos, no preparo das sementes, mas não podemos reclamar de chuva, né? Ela tem contribuído bastante aí nas lavouras todas do Brasil, né? Eu lembro, aliás, fica aqui meu convite para vocês, né? Daqui 1,8 dias começa o AgriShow, segunda-feira, 1º de maio. Nesse momento que nós estamos gravando aqui para vocês, né, no meio da semana está chovendo em Ribeirão Preto. Eu lembro sempre que a gente torcia para chover em abril, para não estar tão seco e tão feio na AgriShow, né? Aquela secura no anel viário, para quem vai para lá, aquelas... E está super molhado, né? Então faz tempo que eu não vejo isso, né? No final de abril, né? Impressionante. Voltando então para a safra, o USDA é a projeção da safra 22-23 que eles trouxeram, sempre todo mês, né? Eles trazem aquele relatório que é aguardado pelo mercado. O milho vai ficar em 1,14 bilhão de toneladas, né? Uma queda de 6%, queda grande em relação à safra anterior, e neste mês derrubou mais 3 milhões de toneladas, principalmente por causa da tragédia da Argentina. Que pena o que aconteceu lá com a produção de grãos, essa seca terrível
né, pela qual eles passaram e estão passando ainda, né? Então, os estoques de milho caem para 295 milhões de toneladas, praticamente 4% menores do que no mesmo período do ano passado, e caiu neste mês em 1 milhão de toneladas. A soja, praticamente espera-se uma produção total de 370 milhões de toneladas, que daria um crescimento de 2,7% em relação à safra passada, só que ela caiu 5 milhões de toneladas nesse mês também por causa da Argentina. Os estoques ficariam mais ou menos no mesmo valor, ao redor de 100 milhões de toneladas. Então, quem está mexendo aí nos números, lamentavelmente nesse momento é a Argentina para menos e o Brasil para mais, né? O Brasil realmente nessa safra está com... Nós temos tido sempre um evento interessante por ano, né? O ano retrasado seca, o ano passado a invasão da Ucrânia pela Rússia e agora a seca na Argentina, e esses eventos de certa maneira estão beneficiando o Brasil. Nesse momento o Brasil tem um grande ganho de toneladas e a Argentina uma grande perda de toneladas. Vocês imaginem se a Argentina não tivesse tido essa perda, como estaria o comportamento do preço dos grãos agora. Por falar em preços, né, nos últimos 30 dias a gente viu aí um desabarem, né? A soja de 152 para 135, né? No dia 25/3, ainda caindo. O milho veio de 84 para 70 em 30 dias, uma queda considerável, né? Muito forte. O que é que justifica essa queda dos preços dos grãos aí nesse mês? E a gente vem colocando sempre essa análise todos os meses para vocês, né? O Brasil, existia um medo em relação à segunda safra, o clima está sendo bom, provavelmente nós teremos aí, sei lá, 95, 96 milhões de toneladas de milho. Na Argentina já se sabe o tamanho lá da encrenca e nos Estados Unidos vem vindo super bem. Então a expectativa de oferta para a produção americana de 23, 24 agora é muito boa, né? Lembrando que todos os números que eu falei para vocês aqui é o 22, 23, né? Sempre que o USDA solta, é a americana que já foi, né? No ano cheio, e a nossa que atravessa, e a do hemisfério sul que atravessa de um ano para o outro, né? Então agora começa a estimativa 23, 24 com a safra americana do meio do ano aqui que eles estão plantando agora. Então esse é um ponto aí muito importante de queda dos preços, na verdade falei uns 3 aí já. A valorização do real também frente ao dólar, que a gente observou. Aspectos lá de importação da China também, maior uso de trigo, e algo que a gente tem, pessoal, que é um problema estrutural da produção brasileira e que até de certa maneira mostra uma queda maior do preço no Brasil do que efetivamente na Bolsa. Ele caiu e ele está mostrando o futuro menor ainda, tá? Se você entrar agora aí no site, por exemplo, entra lá no agriculture.com e olha lá a soja perspectiva, né, vem para baixo ainda nos contratos para setembro, né, e o milho também. Então, e esse ponto, o que está também acontecendo agora? Como nós aumentamos muito a produção e a capacidade de estocagem não acompanhou, nós estamos agora com um momento de problema de venda. Então, o próprio problema de venda leva a queda maior no Brasil, que esse é um problema de falta de capacidade de estocagem nas fazendas, de frete também, nas próprias estruturas de estocagem das tradings, das cooperativas. Então isso também é um fator baixista, o que mostra sempre aquilo que eu falo, né, pessoal? Nós temos que ficar melhores antes de ficar maiores, nós temos que investir mais em capacidade de armazenagem, mais em agricultura regenerativa, em produtividade, em irrigação, né? Para que a gente tenha uma chance de estocar mais o nosso produto. Por exemplo, nesse momento, quem tem capacidade de estocar a soja vai fazer um bom negócio, né? Porque ele vai segurar, e essa queda acentuada que nós tivemos agora, justamente por esses fatores que eu expliquei,
né, provavelmente não vai continuar. Então ele segura um pouco, né, e pode esperar alguma melhoria aí de uma possível frustração, alguma coisa que possa acontecer lá no clima dos Estados Unidos, enfim, ou esperar um pouquinho a regularização da saída do produto por Santos tal, e alguma liberação de capacidade de armazenagem, né? Mas aí já tem comentários abaixo de R$ 130 a saca, né? Realmente uma queda muito grande. Nós aqui alertamos sempre, né, o produtor, falamos, vamos vender antecipado, né? Vocês vão lembrar disso, sendo quem não lembrar é só entrar uns 4, 5 vídeos para trás aí que vai ver a gente dizendo isso. O milho já em 65, 66, né? Para entrega em março de 2024 ainda 72, o algodão 138 a arroba, também teve uma queda aí de 17% nesse mês. O café está oscilando com expectativa aí de alta, e o boi também, né? O boi que era para voltar aí para os 300, ainda está nos 280. Nós estamos tendo na carne uma situação de que está tendo algum problema, apesar da China já ter aberto, está tendo algum problema de não aceitação de produtos que foram abatidos nesse período em que ficou fechado, né? Sempre aquela dificuldade de venda para esse grande comprador, né? Sempre que tem alguma chance de fazer algum trabalho para baixar o preço, né? Ele é feito. Então, esse é um ponto importante aí. Outros fatos de destaque em relação à economia, né? O Boletim Focus aumentou um pouquinho a expectativa para o crescimento esse ano, provavelmente chegar perto de 1%, 1,41% no ano que vem é muito pouco, pessoal. Precisa de reforma, precisa de uma gestão mais em linha da modernidade para que a gente possa ter um crescimento um pouco maior. Os preços da FAO também são 12 meses seguidos que as commodities, o preço médio das commodities alimentares no mundo vem caindo, né? Esse é um ponto também interessante aí. Então elas estão caindo em dólar e nós tivemos a valorização do real. Então, uma coisa que talvez está chegando aí, pessoal, não dá para afirmar com vocês com certeza, mas é o seguinte, lembrar que a nossa agricultura teve dois grandes amigos aí nos últimos 3, 4 anos, que foi o alto preço em dólar e o câmbio, e são amigos que estão meio que se despedindo um pouco aí da gente, né? Então tem que ficar um pouco mais preocupado. Ainda bem que o custo de produção caiu, quer dizer, essa safra que vocês vão plantar em setembro, outubro já será com custo de produção menor, né, e preço menor também, mas neste momento vocês estão produzindo ainda com custo de produção alto e o preço começou a cair. Então é o momento da dor que ia mais cedo ou mais tarde acontecer, agora ele aconteceu. Falar um pouquinho de cana também, a safra terminou agora no último dia de março em quase 550 milhões de toneladas, né, o que foi uma boa notícia, cresceu 4,6% e a gente chegou em boa parte do ano a acreditar em 535, né? Então 550 aí nesse exercício foi ótimo. A cana está com perspectiva boa, né, de preço, pessoal. O açúcar espetacular aí o preço, pena que as usinas já tinham fixado uma quantidade grande, tomara que consigam ainda fixar esse preço que está, né, que está um resultado interessante. As exportações do agro em março também fantástico, 16 bilhões de dólares praticamente, quase 11% maiores do que a comparação com março do ano passado. Soja, né, quase, imagina, 8,7 bilhões de dólares a soja trouxe num mês só. Crescimento de 16% em relação ao mesmo mês do ano passado. As carnes caíram 6%, chegando a praticamente 2 bilhões de dólares. Era esperado em virtude do embargo com a carne bovina, a gente não podia vender para a China. Produtos florestais, né, parece que cada mês o produto florestal traz uma boa surpresa, né? Cresceu 7%. Produtos florestais, o Brasil exportou num mês só quase 1,5 bilhão de dólares, né? A cana vem vindo muito bem também, quase 1 bilhão de dólares, 40% maior do que o mesmo mês do ano passado. O destaque é para o açúcar, né? Aliás, o açúcar deve agora dar uma boa
ajuda, porque nós estamos começando a safra, uma safra que vai ter volume com um preço muito bom, né? Então, despachar esse açúcar aí para o mundo, trazer esse dinheiro aqui para o Brasil, né? E os cereais onde se encontra o milho, também um crescimento de 100%, chegando a 730 milhões de dólares. Queria destacar aqui também um ponto muito, muito importante. Quem que está completando 50 anos nesse dia 26 de abril? A nossa querida Embrapa. A Embrapa, que eu admiro tanto, não tem uma palestra que eu não fale da Embrapa. E fica aqui o meu parabéns a todo mundo que contribuiu com a Embrapa e o quanto que a Embrapa contribuiu com a sociedade brasileira nesse período. Incrível, né? Que a gente possa fortalecer cada vez mais a Embrapa. Tem um grupo, né, trabalhando aí a estratégia de longo prazo. É um grupo que, meu Deus, só ídolos meus, né? Então acho que só vai sair coisa boa daí a gente pensar em Embrapa 2050. E agradecimento também que eu tive a honra de escrever um capítulo para esse livro que projeta o futuro aí da agricultura brasileira e mundial. Convido vocês aí para baixarem lá no site da Embrapa e olharem aí esses capítulos dessas pessoas que estão olhando para frente, ajudando vocês a tomarem decisões. Bom, o que a gente precisa ficar de olho então agora no mês de maio? Quais seriam os nossos pontos de atenção para a gente concluir aqui? Primeiro ponto, e acho que o mais importante agora, é que o foco está todo lá nos Estados Unidos. Temos que olhar a performance de plantio, que está tudo acima em relação à média dos últimos 5 anos, e tem que observar a performance do clima lá também. E aparentemente é boa notícia para os americanos e má notícia para o Brasil. Você está indo muito bem, né? Segundo ponto, ainda observar o desenvolvimento das lavouras de milho no Brasil, a nossa segunda safra, é importante, está chovendo bem, mas precisa ficar de olho aí, se qualquer estresse acontecer, ele pode jogar o preço do milho um pouco para cima. Terceiro ponto, agora começam os riscos de geadas, né? Então tem que ficar de olho que é mais um problema aí, as frentes frias afetando a produção no sul, então já começa a ter que olhar isso daí também. Quarto ponto muito importante é em relação ao plano safra. O que surgem de notícias aí? Vai ser muito importante, né? Nesse momento a taxa de juros elevada, precisa de um esforço muito grande do Ministério da Agricultura, dos outros ministérios, para disponibilizar esse crédito, porque é a geração de caixa do Brasil. Então nós precisamos trabalhar bem isso daí, fortalecer as pautas ambientais, acho correto também fortalecer aí a pequena agricultura, mas fortalecer também o investimento em irrigação e armazenagem, modernização de frota agrícola, isso é muito importante para que a gente continue caminhando no sentido de mais competitividade. E também torcer para que na economia a gente possa caminhar com a reforma fiscal que traga, né, principalmente simplificação, que traga uma maior harmonia e os impactos que isso traz no câmbio, né, e torcer para que a gente está pedindo aqui nos vídeos todos os meses as declarações internacionais das nossas autoridades. Meu Deus, vamos tomar um pouco mais de cuidado, pessoal, vamos tomar um pouco mais de cuidado, né? A gente não tem que comentar coisa de guerra, né, para deixar nações contra o Brasil. Então vamos ter um pouco mais de diplomacia na questão internacional aí, porque todo mês se repete um conjunto de bobagens aí que atrapalha os negócios no Brasil, atrapalha a nossa imagem. Então é isso daí, né? Então esse programa, pessoal, aqui para vocês talvez seja o mais triste, né? Porque a gente sempre está falando com medo, né? Quando que vão cair os preços? Tomara que os preços caiam antes dos custos. O que aconteceu agora, como eu já falei para você, o custo caiu, mas o custo de setembro, né? Esse aí ainda não caiu. E não vai cair porque já gastamos, mas o preço veio para baixo. Então desejar a todos aí um excelente mês de maio, que todos que vêm para a nossa querida Ribeirão Preto façam viagens seguras, que a feira seja um sucesso absoluto, que vocês possam encontrar pessoas, fazer bons negócios, né? E se divertir também
aqui na capital brasileira do agronegócio, que está de braço, está muito bonito lá a feira, né? E vocês vão gostar aí. Quem não vier com certeza vai acompanhar pelas mídias sociais. Nós lá vamos estar postando toda hora no Instagram lá do Dr. Agro. Fica de olho, as novidades vão filmar, postar para vocês direto. Então é isso daí. E agora eu convido vocês para ficarem com as imagens nossas aqui do mês de abril, tá bom? Um abração, até o próximo vídeo e que maio traga notícias melhores do que as notícias aí de abril. Valeu, pessoal!